E aí família, você tá no canal de corte do MandaCast, então já deixa aí seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo, tamo junto, vamos pra conversa. Em casa. E é legal a gente falar isso porque, assim, toda discussão que a gente tem para falar sobre sexualidade, para falar sobre sexo, para falar sobre tantas outras questões aqui na igreja, é justamente porque a gente vê que o mundo está ensinando de uma forma deturpada os adolescentes e os jovens, e eles estão crescendo com informações totalmente aversas à palavra de Deus. Né? Então, a gente acaba entendendo essa necessidade. E quando eu falei sobre quebrar tabu, é exatamente isso. Tá? Historicamente, a gente tem a sensação de que, peraí, determinado assunto a gente não pode falar, a gente não pode discutir, a gente não tem que colocar em pauta. A gente quer derrubar isso. Porque, assim, se a gente não começar a conversar em casa e na igreja abertamente sobre essas questões e esclarecer sem julgar... Mostrar o caminho assim, certo, né? Cara, isso é óbvio. Não, pode ser óbvio é para óbvio. mim, mas não é óbvio para ele, Porque não é todo mundo sabe? que está lendo a Bíblia, entendeu? Exatamente. E tem um lema que eu trago para a vida. Assim, aquilo que não é dito não é sabido. Sabe? Tem muitas coisas que a gente... não, mas aquela pessoa com certeza sabe daquilo. Mas você já perguntou? Será? Você já falou? Não? Então, tenha a curiosidade de perguntar. Porque a dedução, ela acaba atrapalhando muito, sabe? O desenvolver das pessoas, o desenvolver das relações. A gente está vivendo uma geração que consome muita informação, muitas vezes informação inútil, e não leva ninguém para lugar nenhum. E que vem de fora. Exatamente, que vem de fora. Então, assim, a sua base muitas vezes não está te dando a instrução necessária. E aí você está vendo a necessidade de buscar fora a informação. E está buscando em um lugar errado. Então, está acontecendo uma deformidade, né, de ideias, de pensamento, de caráter na formação das nossas crianças, adolescentes e jovens. E qual que é o cenário que a gente se depara hoje? Cara, adolescente de 11, criança de 9... com acesso à pornografia, com acesso precoce a sexo, com acesso se sensualizando, e aí a gente tendo que fazer essa parte de educar mesmo, de falar assim, vamos começar a bater papo, vamos fazer esse papel, por quê? Porque se a igreja também não se posicionar nesse sentido, o mundo já se posicionou, entende? E eu estou falando proposital, não, assim. Tem um versículo que era para ser nosso, era para ser da igreja. Mas o mundo tem tomado para ele feito melhor. Que é, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar dele. Esse versículo era nosso, era para a gente estar ensinando a criança, a gente, no caso, os pais, tá? Os pais tinham que estar ensinando desde cedo, pegar, ensinar, é assim que faz, é assim que Deus, a pureza é isso isso que Deus pensa sobre o seu corpo, isso é imoralidade quando você pensa em relação a Deus, é assim que é ser um ser moral. Mas não, às vezes a preguiça e a dedução. Aí o mundo ensina. O mundo ensina desde o começo. Exatamente. E e tem eles outros crescem fatores, assim. né? Assim, o tempo vai passando e você acaba enxergando também que tem muitas famílias desestruturadas. Tá? Eu acho que a grande questão também é muitas crianças, muitos jovens e adolescentes crescendo numa família que não tem uma referência materna, não tem uma referência paterna, né, de uma forma adequada, pais alcoólatras, enfim. Tem uma série de coisas acontecendo que acabam gerando dores, como a Ingrid bem falou, e foi muito feliz na colocação. E aí a escola acaba recebendo uma carga maior do que aquela deveria ter. Uma demanda maior. Uma demanda maior do que ela deveria ter. As crianças chegam com perguntas lá. Exatamente. Pais... E aí, assim, eu não quero só deixar aqui a responsabilidade para os pais, porque tem pai que educa super bem o filho, e mesmo escolhe, assim... em algum momento cria-se uma lacuna que ele não consegue. Chega na fase da adolescência, ele quer dar autonomia para o adolescente, dá autonomia demais. Porque entendeu que acompanhou muito a infância, aí na adolescência eu solto um pouco, e aí esse soltar um pouco acaba fazendo com que o adolescente se perca, tá? Porque assim, o acesso à pornografia, o acesso a sexo, uma série de coisas, sensualidade, está acontecendo na fase da saída da infância para a adolescência. Tá? E no processo de discipulado, de bate-papo, de tratamento com essa galera, a gente percebe que assim, não é estranho. Não é estranho que está fazendo ter acesso. É parente, é amiguinho de escola. Gente próximo. Né? Então, assim, por que a gente está virando essa chave? Porque a gente precisa começar a tratar quem está com esse problema, a conversar abertamente com quem não entrou ainda para não entrar.
Porque se a gente começar a continuar a negligenciar aquilo que a gente está vendo, o futuro vai ser um monte de jovem, adolescente, crianças doentes. E, assim, isso é um reflexo na nossa sociedade. Por que a gente, hoje em dia, a gente está com um aumento de pessoas que são tardios em casar? Por que a gente está com uma porção de pessoas que se separam, né? Que não conseguem se relacionar? Porque a gente está vivendo nesse contexto, tudo muito precoce, né? E você pode trocar de relações como você troca de roupa. Muito precoce, pouco desenvolvido. E não a tem consequência raiz, né? disso deriva dessas questões que estão acontecendo rápido demais, num período onde não se deveria conversar, tratar ou fazer.